Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o torcedor vivendo a grande expectativa aí do final de semana, o Vasco entrar em campo novamente, né? E agora com uma motivação a mais, né? Se já estava bem motivado o time do Vasco, agora com o G7, meu amigo. O Vasco está a um passo aí de ir para a Libertadores no ano que vem. Vamos falar muito desse assunto aqui no canal. Jogo contra o São Paulo, jogadores pendurados que tem que tomar cuidado para não tomar amarelo e desfalcar o Vasco nos próximos jogos. Vamos falar também aqui da presença ilustre da comissão técnica do Carlo Ancelotti, incluindo o próprio treinador da seleção brasileira, que vai estar em São Januário analisando e acompanhando os jogadores do Vasco, que claramente ele tem interesse de convocar. Vamos falar muito desse assunto também, a situação da nova camisa da capa aí, que vai ser a última camisa lançada pela marca italiana. Você vai entender do porquê que essa camisa não será vendida para o torcedor. Muita coisa pra gente falar agora, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado aí a galera que está se inscrevendo no canal, falta pouco pra gente chegar a 227 mil inscritos aí. Se inscreve se você não está inscrito, é de graça, só clicar no inscreva-se, compartilha também com seus amigos vascaínos. Se puder hypar também, vou agradecer demais, hein? Tamo junto. Bom, pessoal, com a vitória do Palmeiras ontem diante da LDU de Quito e a classificação para a final contra a Mulambada na Libertadores, o Campeonato Brasileiro ganhou mais uma vaga e a pré-Libertadores de 2026. Agora vamos ter um G7 e com certeza o Vasco está muito perto aí de alcançar esse objetivo tão sonhado e almejado, não somente por nós torcedores, mas também internamente pela diretoria do Vasco. Atualmente o Vasco ocupa a 8ª posição com 42 pontos conquistados e a gente torce bastante para que o Vasco consiga vencer o São Paulo nesse próximo domingo e conseguir chegar mais perto dessa 7ª colocação. Sempre bom ressaltar que o Fluminense, nessa semana, acabou vencendo o Ceará e chegou à 6ª colocação e hoje tem 47 pontos conquistados e o 7º colocado é o Botafogo com os mesmos 47 pontos. O Vasco está a 5 pontos do G7, que hoje conta aí com o Botafogo como 7º colocado, e o Vasco será obrigado praticamente a ganhar do São Paulo aí no próximo domingo em São Januário, já que na sequência vamos ter esse confronto direto contra o Botafogo, não? Um confronto diretíssimo, literalmente, e vamos secar demais o Botafogo amanhã, hein? Ele vai enfrentar o Mirassol amanhã, fora de casa, um jogo onde o Mirassol é muito favorito, na minha opinião, e tem condições de ganhar do Botafogo, assim ajudando o Vasco. Se o Vasco vence o São Paulo e o Botafogo perde para o Mirassol, a distância ficará encurtada para apenas 2 pontos do Vasco para o 7º colocado. E na rodada seguinte, confronto direto, se o Vasco vencer o Botafogo, ultrapassará o Botafogo e dependendo da combinação também do Fluminense, pode ser que o Vasco entre no G6. E com certeza aí, vamos torcer bastante para que o Vasco consiga esse ótimo resultado que é a vitória diante do São Paulo. E para esse jogo aí vamos ter alguns jogadores pendurados, cara, jogadores que não podem levar cartões amarelos aí para não desfalcarem o Vasco nesse jogo tão importante, praticamente uma final diante do Botafogo na semana que vem. Os jogadores que estão pendurados e que não podem tomar o 3º cartão amarelo são os seguintes: o lateral direito, Paulo Henrique, extremamente importante, titular do time do Vasco, o atacante David, o atacante Nuno Moreira. Nuno Moreira não pode de jeito nenhum tomar um cartão amarelo no domingo, é um jogador muito importante. Paulinho e também o Tietê. Todos esses 5 jogadores estão pendurados, 3 deles figuram como titulares, o Tietê, o PH e também o Nuno Moreira. Não podem tomar amarelo, cara. Esses jogadores aí têm que tomar muito cuidado para não serem advertidos nesse jogo diante do São Paulo, né? Agora com o G7 aí implementado no Campeonato Brasileiro, mais times vão se ver na condição de poder lutar por essa vaga. O São Paulo é um desses times, um time que estava abatido, não estava conseguindo ganhar jogos, venceu o último jogo na última rodada e vai chegar motivado sim contra o Vasco, um confronto direto, não somente para a gente, mas também para eles. Eles estão encarando esse jogo aí como praticamente uma final, né? Já que eles querem também estar na Libertadores no ano que vem. E mesmo se tiver G7 ou G8, o São Paulo hoje não está nessas posições. O Vasco está na 8ª colocação. E o São Paulo entende que pode sim conseguir alcançar essa pré-Libertadores, mas o Vasco é muito mais time, na minha opinião, está jogando mais e vai jogar em São Januário, onde historicamente a gente consegue ter um certo domínio contra esse adversário. Na minha opinião, o Vasco é muito favorito diante do São Paulo, mas não será um jogo fácil. Não vai ser como foi contra o Red Bull Bragantino.
Vamos torcer para que o Vasco faça um bom jogo e conquiste esses 3 pontos, porque agora a distância é de 5 pontos para o G7, a posição aí que o Vasco tem que mirar agora, e claramente aí o Vasco tem condições sim de vencer tanto São Paulo e Botafogo e Juventude principalmente, né, que são os 3 próximos jogos do Vasco até a pausa para a data FIFA, e depois dessa pausa vamos enfrentar o Grêmio fora de casa, quase lá no final de novembro. Tomara aí que o Vasco consiga esses bons resultados, e para esse jogo possivelmente o Fernando Diniz, que vai estar de volta à beira do gramado, deverá mandar a campo Léo Jardim, PH, zaga com Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton na lateral esquerda, o meio campo com Hugo Moura ou Tietê, Barros, sempre mantido como titular, não tem como, impossível tirar o Barros do time do Vasco, Coutinho na armação, ataque Nuno Moreira, que a gente falou que está pendurado, assim como o PH, e também o Ryan de volta aí no lugar do Pirata, e o Andrés Gomes, novo xodó do torcedor vascaíno, né? Esse é o provável Vasco que vai encarar o São Paulo, se Deus quiser, com uma boa vitória, na minha opinião, 2-0 Vasco. Eu ia falar 3-0, mas eu acho que é 2-0 pro Vasco esse jogo. Um gol do Ryan, e o Andrés Gomes vai desencantar e vai fazer o seu primeiro golzinho aí com a camisa do Vasco. Bom, pessoal, segundo o canal Atenção Vascaínos, a nova camisa da capa que será lançada aí em homenagem aos 25 anos do lançamento desse modelo Combate 2000, que foi lançada lá no início dos anos 2000, a capa vai lançar essa camisa aí para os clubes, mas não vai ter venda. O Vasco deverá fazer uma partida comemorativa com essa camisa, não sabemos quando que o Vasco vai entrar em campo com esse uniforme, somente os jogadores irão utilizar essa camisa e ela não estará à venda, a menos que você aí ganhe essa camisa de algum jogador e venda aí na internet, né, para fato de curiosidade de algum torcedor que tem interesse, né. Literalmente será o último uniforme lançado pela capa, mas não vai ter venda e somente os jogadores utilizarão essa camisa aí no gramado em jogo do Vasco, né? Não sabemos como que é o design dessa camisa, o que a gente sabe é que a cruz não será no peito, e sim centralizada. Tomara aí que venha um uniforme bonito, visualmente, para a gente ver nos jogadores aí. Infelizmente não vai ter como a gente adquirir esse uniforme, e em janeiro o torcedor já está se preparando para a chegada da Nike, né? E continuando nosso girão de notícias, como a gente falou do jogo contra o São Paulo, vamos ter uma presença ilustre em São Januário. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, estará presente em São Januário nesse domingo para acompanhar a partida entre Vasco e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. O diretor executivo, Rodrigo Caetano, também estará presente ao lado do treinador. Informação que foi primeiramente confirmada pelo Gilmar Ferreira e também que foi melhor apurada pelo canal do Pedrosa, que tudo foi confirmado realmente que o Ancelotti estará presente em São Januário para analisar jogadores do Vasco. Com certeza, esses jogadores são o goleiro Léo Jardim, PH, Coutinho e Ryan. O torcedor vive uma grande expectativa para que segunda-feira muitos jogadores do Vasco sejam convocados e que, quem sabe, esses 4 estejam na lista final aí de convocação da seleção brasileira. Jogadores que merecem estar na seleção. O PH, na minha opinião, merece já estar na Copa do Mundo, porque não tem lateral direito, não existe lateral direito melhor do que o PH, e ele tem que já estar carimbado para a Copa do Mundo do ano que vem. Coutinho está jogando muita bola, merece voltar à seleção, e o Ryan é um dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro e, logicamente, tem que estar na seleção brasileira. O Léo Jardim tem concorrência, né? Mas os concorrentes do Léo Jardim, na minha opinião, jogam menos do que ele, só que a CBF vem tratando isso de maneira diferente, né? Tanto que você vê Bento sendo convocado toda hora, para mim é um goleiro extremamente inferior ao Léo Jardim, e principalmente o Hugo Souza, que não é goleiro para estar nem em time grande, na minha opinião, cara. É um goleiro bem mediano para fraco, muito fraquinho esse goleiro. Foi muito mal no amistoso diante do Japão, tomou um frangaço, e com certeza, na minha opinião, o Léo Jardim é muito, mas muito goleiro acima do Hugo Souza, um goleiro que, na minha opinião, nem tinha que estar jogando em time grande, mas está em time grande ainda jogando na seleção brasileira, um absurdo, né? Mas com certeza a gente torce para que, quem sabe, todos esses jogadores do Vasco sejam convocados. E além, claro, do PH, que se destacou muito nos amistosos diante de Coreia e Japão, o outro jogador que está bem cotado para ser convocado é o Ryan. Quanto ao Coutinho e também o Léo Jardim, a gente não tem uma posição mais clara se esses jogadores estão sendo melhores observados pela comissão técnica da seleção e se existe realmente a chance deles serem convocados. O Ryan já vive uma grande expectativa de estar, sim, nessa próxima lista da seleção brasileira, assim como o PH. Se fosse para mim apostar qualquer dinheiro, eu apostaria que o PH e o Ryan estariam convocados nessa próxima lista. Quanto ao Coutinho e o Léo Jardim, não sei se eles estarão presentes nessa lista final aí da convocação da seleção brasileira. Mas tomara que todos eles sejam convocados. O Coutinho está jogando demais, é uma função que não tem no Brasil hoje, não tem um jogador de criação com as qualidades
e com a carreira do Coutinho e o que ele vem fazendo no Vasco, né? Não é somente pelo currículo que ele tem que ser convocado, até falei isso em vídeos passados, e sim pelo que o jogador joga no Vasco. Ele tá jogando demais, merece sim voltar à seleção brasileira, um jogador de Copa do Mundo, já jogou Copa do Mundo, jogou só em time grande, e com certeza a gente torce bastante para que ele volte também à seleção brasileira. Comente aí o que você acha do Carlo Ancelotti presente em São Januário para acompanhar os jogadores do Vascão. Desejamos sorte para que todos eles sejam convocados. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho assim que tiver mais novidades. Vamos trazer ao longo do dia aí mais informações, hein? Forte abraço, tamo junto. É nóis.